Os usos inadequados de fake news durante as eleições de Trump. Foi a partir do momento em que inúmeros conflitos começaram a existir, com destaque para a fase das imobilizações durante a Primeira Guerra Mundial, que o termo fake news deixou de ser apenas um conceito e começou a ser colocado em prática. Este sempre existiu, no entanto, com o mal instalado em toda a sociedade, sempre teve por trás segundas intenções, entre elas a de obter destaque para aumentar a credibilidade, principalmente em períodos eleitorais. Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, por exemplo, foram noticiados diversos boatos de que houveram fraudes nos levantamentos e a situação passou por constantes investigações. Como resultado, nenhuma conclusão e um amontoado de mais e mais dúvidas sem respostas. Quando falamos de fake news, é possível destacar várias denominações, como a notícia errada e a pós-verdade. É até mesmo estranho de imaginar que exista alguma diferença, até mesmo para quem as utiliza, não é mesmo? Mas, ao pensar que elas são totalmente iguais, muitos se enganam. Para facilitar, podemos citar, por exemplo, um repórter que lança uma notícia e a mesma consta algo errado por não ter sido averiguado, como uma legenda errada, ou transmite uma informação e não se certifica da fonte ser boa, concreta e, portanto, confiável. Por mais que nos faça pensar ser uma ação de má fé, já que atualmente tudo tem por trás segundas intenções, não é nada intencional. As fake news são usadas em momentos específicos, veiculadas nas redes sociais e alcançam grandes índices de audiência, geralmente utilizadas como meios de manipulação. De acordo com o noticiário Correio Brasiliense, foi possível constatar que elas se espalham 70% mais rapidamente que as notícias verdadeiras, atingindo uma média de 1.000 a 100.000 pessoas. Não é brincadeira, posto que o exame, site de notícias sobre histórias e estatísticas, alega que 86% dos internautas já foram vítimas de alguma fake news. Recentemente, é fácil observar o exemplo do Brexit, em que foram desenvolvidas várias empresas que faziam esse trabalho sujo de divulgar nas mídias sociais algo que atacasse o presidente do Reino Unido e defendesse o Putin da Rússia. É perceptível que as pessoas divulgam informações falsas, às vezes sem terem consciência do que estão fazendo. Muitas vezes, as notícias falsas são espalhadas porque o indivíduo tende a acreditar mais facilmente em informações que confirmem seu modo de pensar. Continuamente, eles usam o prestígio de sua fonte direta para atribuir confiabilidade ao conteúdo. Por exemplo, ô Ju, eu fiquei sabendo que aquela notícia que você me disse sobre o professor é mentira. Essa notícia é verdadeira sim, foi meu primo quem mandou e ele é policial. Não, pai, esta notícia é falsa. Mas como pode ser notícia falsa se fala exatamente o que eu penso? A terceira razão para tanto repasse de notícias falsas é um verdadeiro desejo de ajudar alguém, pois quando é vista tal notícia, o leitor imagina que ela poderá ajudar alguém que ele conheça, mas ele não pensa que essa pode ser uma notícia falsa. E a principal razão que causa a disseminação de fake news é a falta de verificação, pois a pessoa vê a notícia e esquece de pesquisar em outras fontes confiáveis para ver se aquilo que está vendo realmente é verdadeiro. As fake news são mais um sintoma do que uma consequência, ou ainda um indício de um cenário educacional cheio de falhas. A falta de entendimento básico de política, economia, sociedade e seus funcionamentos pode fazer com que milhares de cidadãos apostem na veracidade de notícias fantasiosas. Diante disso, o resultado possível é aquele que prevê uma sociedade sem pensamento crítico, propensa a acreditar em figuras de autoridade, especialmente religiosas e políticas. Afinal, uma população que não questiona também não se torna capaz de identificar uma notícia falsa. Dessa forma, as consequências das fake news têm níveis alarmantes e influenciam os mais diversos campos, sejam eles sociais, econômicos, políticos, pessoais, psicológicos e demais áreas de nossas vidas. Portanto, as notícias falsas podem gerar consequências inofensivas através de publicações ou até atitudes mais severas, como agressões físicas e psicológicas contra pessoas inocentes. Desde 2016, ano em que ocorreram as eleições presidenciais dos Estados Unidos, até o presente momento, o termo fake news obteve bastante destaque, principalmente pelo fato de que Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, eleito justamente em 2016, foi acusado de ajudar a difundir diversas fake news, sendo que um dos fatores que impulsionou essa divulgação foi o uso das redes sociais, tais como Facebook e Twitter. Isso porque, em tais contextos, existem os algoritmos
que mapeiam o tempo que o usuário gastou utilizando a internet e os respectivos sites em que ele entrou. Com esses dados, eles enviam propagandas de acordo com o que a pessoa acessou para assim influenciá-la a entrar em sites duvidosos que podem pegar seus dados ou conter as tão discutidas notícias falsas. Tal contexto é discutido no documentário Privacidade Hackeada, que busca esclarecer, através de alguns personagens que ocupam diferentes posições na trama, a polêmica também revelada em 2016, envolvendo a empresa Cambridge Analytica, que teria usado os dados de alguns usuários do Facebook para influenciar nas eleições americanas em 2016 e também nos resultados do plebiscito sobre o Brexit. O núcleo principal gira em torno da jornada de David Carroll, professor de designer de mídia da Parsons School for Design de Nova York, que fez um processo contra a Cambridge Analytica para que ela devolva seus dados tomados sem seu consentimento, ao responder um quiz no Facebook. Com a recusa da companhia, ele passa a investigar mais profundamente como e com quais finalidades são usados os dados obtidos a partir de empresas de tecnologia na internet, e acaba chegando à conclusão de que esses dados e informações pessoais são roubadas. Retratando o que aconteceu durante a eleição em 2016, o curta-metragem recebeu, com apenas sua prévia, mais de 1 milhão de visualizações. Em 2016, quando tudo aconteceu, a empresa ganhou uma grande repercussão e assim percebeu o poder que tinha em mãos. A agência, que surgiu na Rússia em prol do candidato republicano, fazia divulgação de materiais que poderiam incriminar a adversária, como comentários privados e embaraçosos, trabalho de campanhas, entre outros. E isso gera discussões até os dias atuais, visto que na época a mesma impactou 126 milhões de americanos na rede social. Em outro documentário, escrito por André Fran, chamado Baseado em Fatos Reais, é também discutido a influência das notícias falsas no resultado das eleições americanas e no Brexit. O filme percorre Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, até chegar a Veles, na Macedônia, pequena cidade industrial que é considerada capital mundial na produção de notícias falsas, onde há uma conversa com um dos Veles Boys, que é o ponto alto do documentário. Na cidade, os empregos são escassos, mas as oportunidades online são grandes. Não existe uma motivação política aparente para a criação de notícias falsas, apenas o interesse em gerar mais cliques e ganhar dinheiro. Rápido, reúna minha equipe de marketing. Precisamos inventar mais mentiras para combater as mentiras dos nossos adversários. Retrata-se então que dezenas de milhares de sites foram criados para fazer apologia ao presidente eleito dos Estados Unidos, os quais certamente tiveram papel em sua eleição. Apesar do resultado de uma eleição tão importante ter sido influenciada pelas fake news que ele ajudou a produzir, o entrevistado diz que não se importa, pois o objetivo era somente juntar dinheiro para estudar fora da Macedônia. O viés político também não lhe interessa, e ele conta que eram criadas notícias falsas sobre todos os candidatos, mas o retorno definiu qual foi a maior apoiado. Foi tudo uma questão de oferta e demanda, ao menos da perspectiva de quem produziu. Este é um ano eleitoral, e por isso uma campanha começou a circular na rede para que pessoas e candidatos façam uma campanha limpa e livre de fake news. Fala-se em punir aos candidatos que divulgarem notícias falsas ou fizerem disparos em massa durante esse período eleitoral. Mensagens enviadas por aplicativos como WhatsApp e Facebook também serão permitidas, desde que respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados quanto ao consentimento do receptor. É importante, então, que os candidatos se posicionem contra essa divulgação de fake news e não contribuam com ela, tendo em vista a realidade das eleições de Trump, na qual acharam indícios de que os sites divulgadores de fake news estavam trabalhando junto com ele nessa divulgação. Ou seja, ele estava tentando ser superior à sua candidata Hillary. Fica claro como as fake news acabaram influenciando o resultado, o que precisa ser evitado. Nesse sentido, medidas já estão sendo tomadas para inibir a propagação dessas notícias falsas. O Twitter, por exemplo, criou um selo representado por um ponto de interrogação para que as pessoas se atentem quando uma informação for duvidosa. Ele faz um apanhado geral de onde foi tirada essa informação e até mesmo remove o que for considerado inadequado. Além disso, a área acadêmica em que a ciência se desenvolve possui papel fundamental,
visto que a educação ajuda na promoção de ética para todos e parâmetros do que é certo ou errado, e por isso pode colaborar no combate às fake news. Após entrevistas com a professora Ana Lúcia Pucciarelli, da área de Filosofia, História e Relações Sociais, a mesma afirmou: as fake news podem influenciar muito no modo de pensar, de agir e principalmente nas decisões das pessoas. Dessa forma, sempre vão existir direita, esquerda, e sendo as eleições de Trump de 2016 uma ótima exemplificação para isso, pois a população não sabia ao certo em quem acreditar. No final, acabam fazendo de todos marionetes do Estado, que obedecem e agem segundo aquilo que eles querem. Porém, cabe a cada um escolher em quem acreditar. Portanto, as fake news podem sim ter auxiliado Donald Trump a vencer as eleições, mas, na sequência, sua imagem foi prejudicada, já que os boatos dos eleitores começaram a surgir e especulações dos políticos vir a público. Atualmente, Trump está sendo investigado e, a partir disso, conclui-se que é necessário tomar cuidado e estar sempre atento às informações que estão sendo propagadas, procurando confirmar as fontes de divulgação e seus alcances nos sites que, mesmo de confiança, devem ter questionado a sua veracidade, já que fica comprovado pelas eleições que as fake news, as notícias falsas, podem sim influenciar no modo de pensar de cada um.